Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito do artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Drogas. Bom, deixe-me me apresentar, meu nome é Carla Jussara e eu já quero começar com uma pergunta. Por que nosso sistema carcerário ele tem a sua clientela custodiada pelo Estado, quase a sua exclusividade por preto, pobre, prostituta e favelado? Bom, aqui eu estou lançando a pergunta, mas vamos lá? Vamos começar com o nosso diálogo, a nossa conversa. Vamos lá, o artigo 28 diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido a algumas penas. Vale destacar que o artigo 28, que ele trata aqui, é uma medida despenalizadora e não uma medida descriminalizadora. Vamos por parte. Ele não penaliza, ele não gera pena, cárcere privado, ok? Prisão, mas ele é crime, né? Às vezes a gente fala assim, porque não teve prisão não é crime. Não, é crime. Só que não é ligado à prisão, porque aqui a gente está tratando de consumo e não de tráfico. Só que para ser consumo, a gente tem que saber o seguinte: tá, tudo bem, mas qual é a quantidade, o que é o consumo? Como é que eu coloco isso no mundo jurídico para considerar se isso é consumo ou se isso é tráfico? É apenas a quantidade? Se uma pessoa tiver com 10 gramas de maconha, é consumo, e se ela tiver com 1 quilo, é tráfico? Como é que eu coloco isso? Como é que a gente define, já que a lei, em nenhum momento do artigo, ele diz a quantidade. Ele não separa a quantidade, dizendo, olha, de tal quantidade em diante é tráfico, mas dessa quantidade para trás é consumo. Como é que eu faço isso? Isso são questões subjetivas. E o próprio parágrafo 2º coloca isso para a gente. E ele diz o seguinte: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá alguns requisitos. E são esses os requisitos que eu vou comentar com vocês e destrinchar um por um. Primeiro requisito: a natureza e a quantidade da substância apreendida. A natureza é maconha? É cocaína? É êxtase? É crack? É haxixe? É o quê? Eu preciso saber que material é aquele, que produto é aquele. Ok? A quantidade: 10 gramas, 1 grama, 1 quilo, 1 tonelada. Ok? Segundo requisito: o local e a condição em que se desenvolveu a ação. Aqui eu costumo deixar claro que é uma questão para mim de segregação, mas vamos por parte. Eu não sou feminista, deixando bem claro isso. Não sou da área de direitos humanos, mas eu acredito na justiça. Eu acredito na imparcialidade do juiz ao definir e informar que aquela pessoa está sendo considerada como um traficante ou é apenas para consumo pessoal. Mas quando eu falo que eu coloco que o local, parágrafo 2º que diz da lei, que o local e as condições, né, no que a ação se desenvolveu, vão deixar claro também para que o magistrado possa definir se a gente está lidando com consumo, se a gente está lidando com tráfico. E aí surge uma série de questões. A primeira questão que surge para mim é: aquela pessoa que está na favela, gueto, beco, conversando com alguém ou mexendo no celular, ela está cometendo crime de tráfico? Aquela pessoa que mora em condomínio fechado, que gosta de ir para as festas, vai para uma rave, e lá a gente sabe que tem um consumo de êxtase. Vamos lá, ele é traficante? Aqui ele deixa claro que muitas das vezes a localização já deixa assim taxado como traficante. Dificilmente nós vamos perceber que aquela pessoa que mora na favela
que está muitas vezes ali conversando com um grupo de amigos, ou que está às vezes num beco escuro, numa viela, né? Naquelas vielas estreitas que tem na favela, ele está consumindo, muitas vezes ele vai ser pego e vai ser colocado como traficante. E aquele que mora no condomínio fechado, que na sua maioria tem uma quantidade superior àquilo que está sendo apreendido na favela, como favelado, né? Ele é dito como consumo. É apenas uma pessoa que está consumindo por diversão ou por qualquer outra questão. É essa forma que eu falo que há uma segregação. E aí eu não estou defendendo um e acusando o outro. Não. Eu estou apenas levantando questões, já que a nossa clientela do sistema carcerário, ela é quase exclusivamente de preto, pobre, prostituto e favelado. Por que será? É por acaso? Eu não acredito no acaso. Terceiro requisito, as circunstâncias sociais e pessoais. Quem é você na fila do pão, podemos dizer assim? Quem é você para a sociedade? Você tem família? Você tem emprego? Qual é o seu ciclo familiar? Qual é o seu ciclo de amizade? Quais os locais que você frequenta? Você estuda? Você trabalha? É tudo isso que eu estou analisando. Querendo conhecer quem é essa pessoa. E aí, no quarto requisito, a conduta e os antecedentes. E aí, existe uma forma das pessoas utilizam, né, para falar de antecedentes criminais, que diz assim: você tem folha corrida? Qual é a sua folha corrida? O que consta na sua folha corrida? É isso, né? Ele quer saber o seguinte: você já cometeu algum crime? Você já foi condenado? Você já cumpriu pena? Você está respondendo algum processo? É isso que ele quer saber. Só que a gente tem que levar em consideração que, mesmo não querendo, o sistema hoje, ele prende muito e prende mal. Mas antes até de eu começar a falar desse assunto, vale lembrar que esse artigo 28, assim como a lei de drogas, né, da lei 11.343 de 2006, é uma norma penal em branco. Carla, o que é isso? Norma penal em branco é quando ela não define, não dá a definição, a concretude dizendo o que é entorpecente, psicotrópico, droga, é isso. E aí eu preciso de uma portaria da Anvisa, a 344/98, dizendo, esclarecendo, olha, que essa substância é ilícita, é entorpecente, é um psicotrópico, né? É droga. É ela que vai me dizer. Só que algumas pessoas falam assim, mas, pô, Carla, de 1998 essa portaria? É de 1998. Só que é uma portaria que vem sofrendo atualizações quase que constantes. Porque a criatividade, né, do ser humano é infinita. Haja vista que quando a gente tem a apreensão daquelas pílulas, êxtase, né? Vamos supor que a gente tem ali, na sua fórmula química, uma cadeia de carbono. E aí, no momento que aquela droga é apreendida, aquelas pílulas, não vamos nem dizer que é droga, aquelas pílulas são apreendidas, ela vai para análise. E nessa análise é configurado a cadeia de carbono que informa que aquilo aí, que aquela pílula é um psicotrópico, um alucinógeno, uma droga. Ok? Tá tudo certo. Só que quem produz, quem fabrica, né? Muitas das vezes muda uma partícula daquela fórmula química, tira uma cadeia de carbono e coloca outra, coloca uma outra coisa e modifica todo o seu sistema. Continua sendo um alucinógeno, continua sendo uma droga, continua, mas ele mudou e aquilo não está no rastro da Anvisa, entende? Por isso que ela tem que ficar constantemente se atualizando, porque a criatividade do ser humano, como eu já disse, é infinita. E aí eu volto a falar que é uma norma penal em branco porque eu necessito de uma portaria, de uma lei, né, que vai me dizer o seguinte: o que é droga? Quais as substâncias que eu considero como droga? Porque quando a polícia apreender aquele material e aquilo for para análise, tem que estar ciente se aquilo é droga, se aquilo não é. E tem que estar descrito na portaria. Enfim, isso aí já está entendido. Mas o que eu venho dizer é uma coisa que me chocou bastante,
que eu comecei a ter uma aula de pós-graduação, e aí o professor estava comentando que, eu não sei se vocês lembram que décadas atrás as pessoas eram aliciadas para o mundo do tráfico, né, através assim de pessoas paradas nas escolas, né, às vezes na comunidade, aquele garoto vê o traficante com ouro, com celular moderno, com tênis da moda, com a roupa ok, né? Aí fica encantado com aquilo, com as mulheres que estão em volta, em torno dele, aquela coisa toda, né? Meio cinematográfica às vezes, né? E aí a situação mudou, assim como os anos a sociedade evolui, até para esse lado ocorreu uma evolução. E o que me chamou a atenção foi a seguinte informação que foi compartilhada, né, nesta aula, que é de conhecimento geral, né? O sistema, nós prendemos muito, né? Nós, como eu digo, o sistema, mas prende mal. Ok, é verdade. A gente tem uma população carcerária imensa, mais de 700 mil nessa brincadeira preso, ok? Só que tem uma questão que muito me chamou a atenção, foi a forma como ele colocou isso. Nós, como sociedade, como pessoas fora do sistema carcerário, muitas das vezes nós alimentamos, e aí veja bem a explicação que eu vou dar, nós alimentamos a organização criminosa. Como? Aquilo me chocou de uma forma que eu falei, gente, é impossível isso. E aí ele disse o seguinte, olha o comentário que foi colocado. A polícia prende. E muitas das vezes, em sua maioria, a prisão que ocorre daquela pessoa, aquela pessoa que foi presa, ela não é traficante, ela é um mero usuário, um consumidor. Um usuáriozinho de festa, de temporadas, coisas assim. Mas só que, devido às circunstâncias, foi colocado como traficante. E, infelizmente, nessas situações não há testemunhas. Há apenas a polícia e o suposto autor daquele fato. O traficante, dito como traficante. E aí, quando chega no depoimento, o policial chega assim, ele estava em atividade suspeita. E aí eu pergunto, o que é atividade suspeita? Eu não sei. Eu não sei o que é atividade suspeita. Sinceramente, eu não sei. Mas eu acredito que o policial saiba o que é isso, porque ele lida com isso constantemente, todos os dias, a todo momento. Ele está na linha de frente. E o que eu não percebo, às vezes, ou por falta de conhecimento meu, pode ser, que não há pergunta para o policial o que significa atividade suspeita para ele. Já que ele está na linha de frente, ele vai explicar. E aí fica a palavra do policial. E eu não estou dizendo que ele está mentindo, pelo contrário. Eu estou dizendo que ele diz a verdade, porque ele tem fé pública. Só que, não sei porquê, não é questionado o que significa essa atividade suspeita. Bom, a pessoa vai presa, é condenada, começa a cumprir a pena. De mero usuário, ao adentrar ao sistema penitenciário, né, chegar lá no presídio, ele dá de cara com divisões. Veja, ele é um usuário, não era um traficante, foi condenado como traficante. Começa a cumprir pena em regime fechado, ok? Não conhece essa coisa de organização criminosa, porque para ele, vamos supor, o baseado era para diversão, para relaxamento, para meio que dar uma voada da realidade que está difícil. Era isso. E o cara adentra ao sistema carcerário. E ao adentrar ao sistema carcerário, ele vê uma série de divisões, de organizações que tem lá dentro, que são as mesmas organizações que estão fora do presídio. A diferença é que o comando está lá dentro. Lá fora, o que nós temos é a mão de obra. Aqui dentro do presídio, o que nós temos é o comando. É aquele que direciona, é o chefe. Podemos dizer assim, se a gente fala de uma grande empresa, ele é o chefe. E aí o que acontece? Quando ele chega lá, ele precisa ter garantido seus direitos básicos.
Eu costumo sempre dizer que quando a pessoa entra no sistema carcerário, ela deixa do lado de fora do portão a sua dignidade, o seu direito individual, as suas garantias individuais ficam fora. E quando ele adentra, ele tem a obrigação de tentar ter um mínimo para ficar durante um determinado período ali dentro. O que eu falo de mínimo? Ter direito de usar um banheiro, ter direito a um colchão, ter direito a um banho de sol, ter direito a uma alimentação, coisas básicas, uma educação, que muitas vezes não tem, o trabalho, que muitas vezes o presídio tem, mas não tem para todo mundo, né? Um sistema de saúde que funcione lá dentro adequadamente, ou seja, coisas simples que ele não tem. E ele tem que garantir isso. Ora, ele chega num presídio sem fazer parte de organização alguma. E no intuito ele vê, como é que eu faço para garantir coisas básicas que o Estado deveria garantir a mim? Pessoa custodiada pelo Estado, ou seja, o apenado. E aí ele se vê meio que na obrigação de filiar a uma organização. E aí eu vou deixando uma coisa também claro, cristalino. Há pessoas que se filiam às organizações porque querem. Eu não estou generalizando. Eu tinha uma professora em que ela, de uma forma meio ríspida, ela falou uma coisa que na hora eu achei meio assim, e depois eu concordei. Generalizar é burrice. Então não cometamos esse erro. Eu não estou generalizando. Aqui eu estou dizendo de pessoas que não conhecem como funciona uma organização criminosa, não querem fazer parte, mas ao adentrar o sistema carcerário como mero usuário, passando a ser traficante, ele não vê uma outra saída a não ser para garantir a sua segurança interna, os seus direitos básicos, ele se vê obrigado a afiliar-se a uma organização. Veja, o sistema jurídico condenou aquela pessoa. E aí, ao invés de, no âmbito exterior ao presídio, alguém ir aliciar outra pessoa lá fora, não, o sistema jurídico, ou seja, a própria condenação, né, sem um respaldo, sem o indúbio pro réu, joga aquela pessoa no mundo carcerário, ou seja, dentro da prisão, e ali o próprio traficante já faz o papel de escolher quem vai entrar, quem não vai, quem quer, quem não quer. Ou seja, a polícia combate, o judiciário prende, certo? Porque há uma condenação, e a organização traz aquela pessoa para si. E aí a gente fica nesse ciclo. Um ciclo de que a gente alimenta, não querendo alimentar, mas a gente infelizmente alimenta uma organização criminosa e combate ao mesmo tempo. A gente alimenta e combate, alimenta e combate. E a gente vive nessa roda viva aqui, ó, de alimentando e combatendo. Carla, isso não tem nada a ver com a minha vida, porque eu sou uma pessoa que não lido com isso, tenho o meu trabalho, o meu emprego, a minha família, meu filho, meu cachorro, meu papagaio, meu periquito. Ok. Quer viver no seu mundo de ilusão? Viva. É o direito seu. Mas isso é responsabilidade de todos nós. Gostando ou não gostando. Querendo ou não querendo. Que isso é um fato que mesmo que a gente não queira aceitar, isso acontece. Porque o nosso sistema carcerário ele está falido. E não é novidade para ninguém. Mas ele só vai mudar. E isso eu já disse num vídeo anterior que eu fiz. E isso só vai mudar quando nós tivermos poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e a sociedade, todo mundo trabalhando junto. Cada um no seu quadrado, mas todo mundo junto com o mesmo objetivo. Sem ter interesse particular, mas o interesse coletivo. E aí, a gente sabe muito bem que a gente não vai conseguir salvar todo mundo. Nós vamos ter pessoas que vão escolher um outro caminho, e tem pessoas que vão continuar no caminho que estão. Mas que nós, como parte da sociedade, né,
como poder executivo, legislativo, judiciário, ou seja, todos, temos que dar o direito, pelo menos, à escolha daquela pessoa. Dar condições àquela pessoa. Onde ela não precise pagar por segurança dentro do próprio presídio, se isso acontece. Ou que, pelo menos, o Estado garanta a ela uma condição básica ali. De higiene, de educação, de trabalho, de segurança. Então, quando o Estado faz a sua parte, aí não estou colocando a culpa no Estado, porque eu não falo de culpa, eu falo de responsabilidade de todos nós. De todos nós. Então, quando nós nos responsabilizamos, a gente pode até não encontrar uma única saída, mas eu acredito que a gente possa encontrar um conjunto de fatores que vão trabalhar para reverter essa situação. Nós vamos ter pessoas que vão ter que ser mantidas no presídio de segurança máxima? Vamos ser reais. Não dá para sonhar com um mundo maravilhoso, com um país de Alice, né? Mas nós vamos também ter pessoas que vão sair dessa rota e vão encontrar um caminho e vão sonhar e vão produzir e vão atingir os seus objetivos profissionais, pessoais. Mas para isso, todo mundo tem que estar imbuído no mesmo pensamento. Enquanto a gente estiver vendo somente números e estatísticas, o quanto está gastando e o quanto está lucrando, ou seja lá como for, nós vamos perceber que a gente está afundando cada vez mais. E nós temos os nossos, e eu digo nosso porque eu faço parte da sociedade como todo mundo, nós temos os nossos policiais que colocam a vida em risco todos os dias. E rezam para que no momento que ele sair de casa ele não seja alvejado, e para que no momento que ele saia do local de trabalho e retorne para o seu lar, ele retorne em segurança. Mas ele também reza para manter a sua família unida. Então, a gente está vendo que está todo mundo no mesmo balaio. E a gente está ainda colocando a culpa somente no Estado, em que o Estado é garantidor, o Estado tem que fazer, o Estado tem que fazer acontecer. E nós não estamos nos comprometendo com o nosso papel perante a sociedade, perante a todos nós. Um para com os outros. O sistema carcerário está falido, a gente já sabe que está. Mas não é dizer que está falido e colocar a culpa no governo, no Estado, que a gente vai resolver essa situação. A questão do consumo de droga, consumo de entorpecente, de alucinógeno, de psicotrópico, seja lá a forma como queiram colocar, ser um mero consumidor não é questão do direito penal. Isso não é bem jurídico do direito penal. Isso é questão de saúde pública. Também não estou jogando a bola para saúde pública, não. Eu estou dizendo que não pode jogar tudo nas costas do direito penal, achando que ele é responsável por tudo, que tem que dar jeito em tudo. E não vai. Isso é questão de saúde pública. Então, a nossa saúde pública, que também está deficitária, ela precisa melhorar. Então, veja, se a gente parar para analisar, é um conjunto. Somos todos nós. O país é de todo mundo. Somos todos pertencentes a esse país. E não meia dúzia que estão ocupando determinados cargos e não pessoas que têm cargos relevantes no nosso congresso, no nosso plenário, na nossa assembleia. Beleza? Somos todos nós. Um forte abraço para todos, uma semana maravilhosa, que a gente reflita, né, e comece a trabalhar, mesmo que seja o trabalho de formiguinha, para mudar isso. Pequenas ações transformam pessoas, que vai gerar a transformação de uma pessoa, que vai transformar a outra, que vai transformar a outra, e no final a gente está fazendo aí uma corrente de grandes transformações. Mas para isso, dá trabalho, tempo e esforço. E será que todo mundo quer? Fica a pergunta aí no ar. Um forte abraço a todos e até a próxima.